Querido, abre comigo Evangelho de João, apóstolo João. Capítulo 8. Bom, eu vou continuar no tema, falando sobre Jesus. E se semana passada nós falamos da imagem de Jesus que João viu em Apocalipse, do Jesus atual, do Jesus real, do Jesus que existe hoje, está à destra do Pai, que não é o Jesus do jumentinho, que não é o menino Jesus, mas é o Jesus guerreiro, vencedor, aquele que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu Satanás e seus demônios, e que hoje é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que anda no seu cavalo branco e tem um exército que o acompanha. Essa é a imagem que João viu, que nós ministramos. Hoje eu queria usar um outro texto, desse mesmo Senhor que nós amamos e servimos e cremos, mas que mostra uma outra face de Jesus. Outro Jesus? Não, é o mesmo. Só que com uma face diferente. Esses dias alguém falou assim: é muito difícil ser cristão. É muito difícil ser perfeito em tudo e não agradar esse Deus em tudo, é muito difícil. Aí eu falei: você ainda não entendeu o que é ser cristão. Porque se necessitarmos da nossa perfeição para que a gente possa seguir a Jesus, não vai existir nenhum cristão sobre a terra. Paulo fala isso, ele fala: olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu já fiz. Miserável homem que eu sou. Como seguir um rei dos reis, que tem olhos de fogo, que é um guerreiro vencedor, que reinará sobre todo o universo, sendo que eu sou, sendo a pessoa falha, a pessoa pecadora, miserável que todos nós somos. Então eu desisto, é muito difícil ser cristão, é melhor desistir, é melhor voltar para o mundo do que tentar essa perfeição impossível de ser conseguida. Se você pensa assim, que você que está me ouvindo, é porque você não conhece o Senhor que você segue. Porque quando Jesus tem que ser forte, guerreiro, vencedor, Ele é forte, guerreiro e vencedor. Mas não contra mim, contra você. Ele é forte, guerreiro, vencedor para lutar por mim e por você. Para lutar contra um inimigo que nós não tínhamos condições de enfrentar. Pecado, a morte, a maldição, demônios, Satanás. Uma guerra que nós não tínhamos condições. Ele veio como guerreiro e como nosso irmão mais velho, como primogênito dentre os filhos de Deus, Ele venceu a nossa batalha. Amém, querido? Dá um aplauso a Ele, glória e honra ao nome de Jesus. Mas hoje eu quero mostrar um texto que mostra o Jesus que se relaciona comigo e com você, com esse bando de irmão perdido que Ele arrumou. E eu quero usar esse texto, João capítulo 8, a partir do verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu coração, Senhor, por aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Que essa noite seja uma noite do Senhor marcar nossas vidas, marcar nosso coração com a tua graça, com a tua misericórdia, com aquilo que o Senhor é, Deus, como Deus misericordioso. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria que você se colocasse agora no lugar desta mulher. Nós somos esta mulher agora, intitulada Mulher Adúltera. Uma mulher que diz o texto que foi pega em flagrante adultério. Foi pega, foi traga no meio daquela reunião e ficou em pé no meio daquele grupo de pessoas que a acusavam. E aí, se você é essa mulher, se nós somos essa mulher, eu quero fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: quais são os seus maiores erros? Quais são os seus maiores pecados? Eu nunca te conheço, não conheço a sua história. Você se conhece. Se pudéssemos passar naquele telão ali a história da sua vida, se Deus tirasse um chip do nosso cérebro aqui e falasse: agora vamos passar a história da sua vida ali, e tudo que você viveu vai aparecer. Quantos ficariam para assistir o filme? Bispo, graças a Deus, nunca ninguém descobriu. Não tive o azar que ela teve de ser descoberta, ser, qual que é a expressão que usa aqui? Surpreendida. Querido, doce engano, porque a surpresa aqui foi só para os homens. Diante de Deus não havia surpresa nenhuma. Deus já conhecia todos os seus pecados, como conhece todos os nossos pecados. Quais são? Então, não precisa responder não, mas eu queria que você perguntasse para você lembrasse dessas coisas aí. Quais foram os meus maiores erros? Aqueles erros que, se viessem à tona, seria uma vergonha para a minha vida. Ainda bem que está escondido. Mas esse escondido, querido, é muito relativo. Porque se aconteceu, aconteceu. Está registrado em você, emocionalmente falando, está registrado na sua mente, nas suas memórias, e está registrado com as pessoas que sabem disso.
E esse texto, ele vai mostrar claramente qual é a atitude humana e qual é a atitude de Jesus diante desses nossos erros. Como sacerdotes, eu, a bispa, os pastores aqui, a gente passa uma vida ouvindo pecado. E a gente ouve de tudo. Como você tem reagido, querido, diante dos seus erros? Eu quero tocar nesse ponto. Como você tem enfrentado, conduzido a sua vida diante dos seus erros? E não é pelo fato que não veio a público que isso não tem um peso sobre você. Mas eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus, no nome dEle, para falar que esse peso vai ser dissolvido, vai ser retirado, porque é o jeito que o Senhor trata os nossos pecados. Versículo 3, os escribas e fariseus a trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio. Essa expressão mexeu comigo. Imagine que hoje à noite nós estamos de pé, no meio dessa roda, para nos julgar. Bispo, Deus me livre. A Bíblia fala que todos nós seremos julgados, não fala? Tem um versículo em Timóteo que eu achei fantástico. Paulo fala assim, olha, alguns pecados são conhecidos imediatamente, outros só depois. Há outro que fala assim, ó, não há nada em oculto que não seja revelado. Então seja nessa vida, querido, que uma hora a coisa vem à tona, ou seja diante do julgamento de Deus, uma hora tudo vai vir à tona. E eu queria que você se colocasse agora diante desse julgamento. Você está sendo julgado essa noite pelos seus erros. Eu não vou chamar de pecado, eu vou chamar de erros, porque são erros diante de Deus, diante de nós, diante das pessoas. Estão prontos para ser julgados? Pergunta para o seu irmão, está preparado para? Como que Jesus age diante do nosso pecado? Os homens representado ali pelos fariseus, falou assim, olha, aqui o negócio é o seguinte, aquele que erra tem que ser apedrejado. E aí eu vou perguntar, você já foi apedrejado pelo seu erro? Quem jogou pedra em você? Quem falou mal de você? Quem te envergonhou? Ih, bispo, o meu foi lá para o fórum. Tem muitos problemas, vão para o fórum mesmo. E ali você vai responder uma pedra violenta que chama um processo. Triste, mas consequência dos erros. Não, bispo, não chegou a tanto, mas foi minha família, foi minha escola, foi meus amigos, foram as pessoas que... Quem tem jogado pedra em você? Quais pedras já jogaram em você? Agora, para você que ainda está em oculto, bispo, ninguém nem ficou sabendo. Pulei a cerca lá, mas ninguém ficou sabendo. Mas aí eu me pergunto, quero perguntar isso. E você? Tem se automutilado com as suas próprias pedras? Porque pecados revelados é uma bomba, é escândalo, é terrível, toma pedrada de todo lado. Mas pecados não revelados criam pedras implosivas, elas explodem dentro de você. As pedras que não é porque não virou escândalo, que não tem problema. Jesus falou, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se o amor que eu tenho pelo meu próximo é igual ao que eu tenho, e o que eu tenho por mim é uma culpa terrível, é uma autocondenação, porque eu errei, e eu sei que eu errei.
o mundo vai te apedrejar. E se a sua mente também é mundo, você vai se apedrejar. Mas eu quero falar agora com cidadãos do reino de Deus, que encontraram uma porta chamada Jesus e entraram para o reino de Deus, amém? Jesus tem outra visão para o problema. Jesus enxerga o mesmo fato com outros olhos. Senhor, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher. Aqui é assim que a gente trata esse negócio. Versículo 6 final. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Talvez só para ficar mais poético o texto, mas a hora que eu estava meditando nisso, eu acho que foi o Espírito Santo que me mostrou esse negócio. Os nossos pecados, querido, são escritos por Jesus na terra com o dedo. Sabe por quê? Porque passa a mão e está tudo apagado. Não está gravado na pedra da terra. É um pó. E apaga tudo. Não está registrado com um preço eterno de dívida, de dor, de acusação, de condenação. O Senhor vai escrever na areia. Existiu nessa terra, realmente, mas isso pode ser apagado pelo sopro, pelo passar da mão do Senhor. Quantos aceitam que Deus passe a mão nos seus pecados essa noite e pela graça e misericórdia te lave? Quem não tiver pecado, responde Jesus, depois de muita insistência, quem não tiver pecado, faça o quê? Atire a pedra. Sabe o que Jesus está falando? Quem é você para acusar? Quem é você para jogar pedra no seu irmão? Quem é santo aqui? Quem é perfeito? E ele estava falando para a elite religiosa, escribas e fariseus, homens tementes ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele estava falando, então joga, quem não tiver pode jogar. Sai um, sai outro, sai outro. Sabe o que ele está querendo falar aqui? Eu conheço vocês. Eu conheço o ser humano, eu conheço a humanidade, eu fiz parte dessa criação, eu vi tudo acontecer, eu conheço essa natureza. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não há um justo sequer. Querido, o dia que alguém jogar pedra em você, nem perca tempo com isso. Porque quem está jogando pedra não entendeu nada. Está mais cego do que você que reconhece que tem pecado. Ah, mas o pecado dele é um pecado. É um pecado igual a todos os outros pecados. Todos pecaram. A gente usa muito, diante de Deus não tem pecadinho, pecadão. Todos pecaram. E se não tiverem esse encontro com Jesus para pagar ele, para pagar esse pecado, vai para o inferno, meu querido. Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz a Bíblia. Ah, mas eu não matei, eu não estuprei. Mas fala assim, mas você não pensou impuro? Ah, eu já pensei algumas vezes. Então já adulterou, porque no padrão cristão, aquele que pensou, já fez. Irmão, ninguém escapa desse daqui. Então, carinhosamente, com olhos de amor, olha no olho dessa pessoa do seu lado, me ajuda a pregar e fala para ela assim, ó, cuidado para julgar as pessoas. Ó, cuidado, irmão. Em vez de você, usar a mão assim, acusatório, o revólver da acusação, né? Vai com a mão aberta assim, eu sei que você errou, mas vamos levantar. Deixa eu te dar um abraço para a gente tentar vencer juntos. Porque o cair é do homem, mas o levantar
é de Deus. Você é homem que quer só jogar as pessoas no buraco, que quer só tacar pedra, ou você é de Deus que quer estender a mão para levantar quem está caído? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus está falando, todos têm pecado. E esse pecado que ela foi pega agora, terrível, flagrante. Eu já vi alguns teólogos falando que ela foi traga nua para essa reunião. Foi pega na cama, foi pega em flagrante adultério. Escândalo, meu Deus. É certo que alguns erros dão mais publicidade do que outros, sim. Mas tudo é pecado. Consequências naturais são diferentes, mas diante de Deus, tudo é pecado. Mas Jesus fala para ela assim: cadê aqueles que te condenaram? Mas Senhor, ficou ninguém. E aqui eu quero te dar outra dica, querido, linda desse texto. Se quando você chega com o seu pecado diante de Jesus, Ele escreve ele com o dedo na areia, no segundo momento, os pecados que são trazidos diante de Jesus, elimina todos os seus acusadores. Por isso diz a Bíblia, não há acusação, nem condenação para os eleitos de Deus. Vamos fazer um break aqui no texto? Abre comigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um texto lindo, fantástico. Vamos começar no 7, Romanos 7, versículo 14, é o texto que eu disse agora há pouco, que o apóstolo Paulo fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço? Alguma identidade aí com o discurso de Paulo? Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, esse um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Fala para o teu irmão, você é um porcaria de um pecador. Pode xingar ele aí, aproveita agora que você pode. Você é um porcaria de um pecador, irmão. É isso que ele está falando assim, olha, você não presta não, meu amigo. Você não presta, e eu também, e não tem um homem que preste. E Paulo, como São Paulo, como apóstolo Paulo, ele está falando, eu sou assim. Eu que me achava irrepreensível diante da lei, eu que era um exemplo, eu cheguei diante dessa conclusão, que diante da santidade de Jesus, do Espírito Santo de Deus, eu sou essa coisa que eu não consigo, naturalmente eu não consigo. Mas aí ele continua. Porque no 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser correto diante de Deus. 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha que pergunta.
Quem pode me tirar desse corpo pecador, miserável, falho, adúltero, conforme a mulher do nosso texto? Jesus, querido, conhece isso aqui. Jesus tem esse entendimento que Paulo traz em Romanos. Jesus falou: eu te conheço, meu filho. Por isso, quem não tiver pedra, taca a primeira, porque vocês são isso daqui. Mas aí o texto continua: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, lei do pecado. Agora vem, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível no que estava enferma pela carne, fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou na carne o pecado. Querido, você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, que Ele é a nossa redenção. Querido, se essa mulher fosse levada diante de um julgamento, ela sairia dali morta. Se ela tivesse sido levada para uma sinagoga, ela saía dali morta. Se ela tivesse sido levada para a praça dos comerciantes, dos homens de negócio, ela sairia dali morta. Mas ela foi levada à presença do Senhor Jesus. Por isso ela saiu dali viva para recomeçar a sua vida. Em Jesus, os nossos erros, as nossas acusações, as nossas condenações são canceladas. Pula lá para o versículo 31. Depois leia o capítulo 8 todo, ele é fantástico. Pula lá para o versículo 31 de Romanos, 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os... Ninguém pode te acusar mais, querido. A pedra da acusação vai ter que ser enterrada numa profundidade muito grande, porque contra você ela não presta mais. Contra você ela virou isopor, ela virou penas, ela não pode mais, porque a acusação foi cancelada. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor! Obrigado! Meu irmão, se Jesus diante do inferno, de Satanás, os nossos inimigos, tem uma espada na mão, tem olhos de fogo, tem um cavalo de guerra, diante da minha vida e da tua vida, Ele tem braços de misericórdia, de amor, de quem fala assim: eu te conheço, cara, eu sei da tua fraqueza, eu sei que você não tem dado conta, mas eu te justifiquei.
A tua salvação não está na tua autojustiça, não está na tua justiça própria, nos teus atos de bondade, de perfeição. Está na tua fé que veio a minha presença. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Meu irmão, sabe onde está o segredo do negócio? Apresenta seus pecados diante de Jesus. Chega a Ele. Se você for para a sinagoga, Jesus não está lá para trazer perdão, lá tem pedra de Moisés. Se você for para a cultura, lá tem pedra. Mas quando você vem para Jesus, Ele tem um perdão do tamanho do universo que Ele criou para te dar. Bispo, então tá de boa, pode deitar o cabelo. Não, não é isso que ele fala. O texto, como o texto termina? Tampouco eu te condeno. Fala para o teu irmão, não tem condenação. Seja porta, fala assim, ó, Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. É o irmão mais velho que ama. É o irmão mais velho que morreu por você, que se doou por você. Mas Ele termina te dando uma direção. Vai e não peques mais. Você é melhor do que isso. Você pode mais do que isso. Ah, bispo, mas e se eu errar de novo? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados. Arrependa. Pede perdão de novo. Confessa o teu pecado de novo. Mas não desista da tua fé, querido, por causa da sua imperfeição. Se você acha que é muito difícil ser cristão, porque Deus é muito duro, é porque você não conheceu a Deus ainda. Porque Ele é guerreiro contra os nossos inimigos, mas é o Pai de misericórdia para os seus filhos, para os seus irmãos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansado e sobrecarregado do quê? De tanto erro, de tanta pedra, de tanta acusação, de tanta condenação, de tanta noite sem dormir, de tanto pensamento que só de lembrar, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Sem paz, ansiedade, culpa. Quantos estão aqui em Cristo Jesus? Você consegue entregar seu pecado para Ele? Bispo, o senhor não sabe o que é isso, bispo. O senhor não sabe o que é que eu fiz. Irmão, não sei, se você quiser me contar, não tenho curiosidade de saber não, mas eu posso só te ajudar. Te ouvindo para te ajudar. Mas uma coisa eu te garanto, o Senhor Jesus que está nesse lugar já te perdoou. E não existe pecado que não possa ser perdoado. Para de apresentar seu pecado para a religião. Para de apresentar seu pecado só para a sua consciência. Apresenta seu erro diante de Jesus e fala, está aqui, Senhor. Está aqui, Senhor. Eis aqui o meu flagrante adultério, Senhor. Eis aqui, Senhor, o meu erro, que se ficar sabendo eu ia preso. Eu ia ser humilhado, eu ia ser exposto. Se não veio à tona até hoje, meu querido, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Não deixe de confessar, confesse. E que a graça do Senhor te guarde na paz. Porque diante de Deus não há mais acusação, nem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feche seus olhos onde você está. Ori alababa shuri canta ramana kalamasuri canta lama lama sara. Ori canta lama shuri anda lama suri canta ramana kalama ire canta ramana kalama sara. Vou perguntar de novo, quais são os maiores erros? Quais são os maiores pecados?
Se você se arrepende deles, peça perdão ao Senhor aí. E se alguém falar que não tem um perdão para pedir, irmão, eu vou falar que você é muito mentiroso, viu? Porque a Bíblia diz isso. Se dissermos que não temos, somos mentirosos. Faz uma retrospectiva da sua vida aí. Lembra dos pecados da infância, da adolescência, da juventude. Há situações que talvez você não tenha nem sido o ator do pecado, a ação não foi sua, mas você estava envolvido. Talvez você tenha sido abusado, mas você se sente culpado por causa disso. Você sente o peso do que aconteceu. E até hoje isso tem influenciado a sua vida, tem tido sequelas. Jesus estava com você, querido, em todo momento. Ele conhece o seu pecado. Ele conhece as situações mais erradas que você já se envolveu. Apresenta isso diante dele agora. Fala: está aqui, Senhor. Está aqui o meu erro flagrante. O Senhor viu tudo o que aconteceu. O Senhor sabe o tanto que eu quis e eu não quis. O Senhor sabe o tanto que eu cooperei ou não cooperei para isso. O Senhor sabe de tudo, toda a verdade está aqui. E nessa noite eu quero apresentar os meus erros, Senhor, diante do Senhor Jesus, que escreve no chão. Ele não está te encarando, querido. Ele não está olhando nos seus olhos com olhos de fogo de quem quer te consumir de raiva porque você errou. Não, Ele está só te ouvindo. Ele está dizendo: pode falar, fala mais. Fala tudo. Não tenha sobre si um peso só que você não precise. Confesse. E se há, querido, peso sobre isso, fala: me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Fala: Deus, está tudo aqui, Senhor, está tudo. Eu não quero esconder nada mais. Mesmo que não tenha sido escândalo, Senhor, ficou no segredo, ficou na privacidade, na intimidade. Mas eu quero agora entregar aqui no teu altar, Senhor, porque eu não quero carregar isso mais na minha vida. Eu não quero mais esse peso na minha vida, Senhor. Eu quero confessar. Está aqui, Senhor. Está aqui. Agora, querido, pela fé, eu quero que você, de olhos fechados, você olhe para as pessoas que te acusaram. Olhe para a cara de todas as pessoas que estavam ali com as pedras nas mãos. Alguns jogaram pedras que doem até hoje. Olha para a cara delas. E canta emana chorobianta ramassada. Olha para a cara, identifica, lembra de cada um. Lembra, eu quero que você olhe e lembre. Pela fé, querido, pela fé. Se você tem fé para isso, fala para essas pessoas: o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou. E eu perdoo vocês por terem atirado as pedras. Eu perdoo vocês por terem atirado as pedras. Fala para vocês: não sabem de nada, vocês são pior do que eu. Não tem um justo.
não tem um correto. Agora olha para o seu coração, olha para a sua mente e pergunta assim: quantas pedras eu tenho jogado em mim mesmo? Quantas vezes eu tenho boicotado a minha vida porque eu não me perdoo daquilo que eu fiz? Quantas vezes eu não consigo ser feliz, eu não aceito ser feliz porque eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho uma culpa, uma pena para cumprir diante de mim mesmo? Você tem se mutilado, querido. Você tem se autoagredido com as suas próprias pedras. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu recebo o seu perdão, e eu peço perdão por todos esses erros. Eu também perdoo todos os meus acusadores. Eles não sabem o que fazem, eu os perdoo. Senhor Jesus, eu me perdoo diante da tua graça, diante da tua misericórdia, diante do teu amor. Eu me perdoo, porque o Senhor me perdoou. Senhor Jesus, a cada dia eu quero te amar, te conhecer, me relacionar com o Senhor como irmão de misericórdia, de graça, de amor. Levante-se do seu lugar, querido. Levante a mão aos céus. Comece a louvar o Senhor. Comece a agradecê-lo, a exaltá-lo. Querido, em Jesus foi tudo cancelado. Em Jesus, tampouco eu te condeno. Ah, seu pecador miserável, você acha que eu estou bravo com você? Eu te conheço. E eu te amei quando você era desse jeito. Agradeça esse amor, querido. Agradeça esse amor. Oh, Yemanachurianda lama sorianda lamaeiros. Show Emanaere canta ramassúrias. Ache conforto em seu amor. Ache o abraço. Ache o carinho. Obrigado, Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei consolo em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
Eu queria fazer uma dinâmica para fechar. Se você puder, eu queria que você desse um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Se não for casado, familiar, por favor, homem com homem, mulher com mulher, para não ter problema. E ficasse abraçado com ela um instante, enquanto eu oro. Abrace com aquele abraço de amor, de carinho. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja o teu abraço sobre nossas vidas, Senhor. Nos teus braços é o nosso descanso, Senhor. Deus, nós queremos receber esse abraço agora. Deus, do Pai que perdoa, do Pai que ama, do Pai que diz: tampouco eu te condeno. Vai-te em paz, não peques mais. Oriandalamaxúria, nós selamos sobre a tua igreja, Senhor, um abraço de amor, Senhor. Um abraço, Deus, da reconciliação consigo mesmo, da reconciliação com o Senhor, meu Deus, da reconciliação, Pai, de um relacionamento leve, livre, Senhor, gostoso. Oh Deus, em nome de Jesus, nós selamos, em nome de Jesus. Mais uma vez, vamos cantar esse cântico mais uma vez, para encerrar. Mergulhe nos braços do Senhor. Mergulhe esse braço agora, que Ele deu o braço do teu Deus. É o braço do Senhor Jesus te abraçando. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, obrigado por essa noite, pela graça, pelo Deus de graça, de misericórdia, pelo Deus de amor que Tu és, Senhor. Deus, que o Senhor cele em nossa alma, que o Senhor cele em nosso entendimento quem Tu és, Senhor. Um Deus forte, guerreiro contra os nossos inimigos, mas um Deus amoroso, misericordioso, perdoador para com os seus filhos. Obrigado, Senhor. Que toda honra e glória seja dada ao Teu nome, em nome de Jesus. Uma semana de vitória, uma semana de bênção a todos. Deus abençoe a igreja.